O Brasil acordou com uma pergunta que ninguém estava preparado para fazer. O que acontecia dentro daquela casa quando a Polícia Federal bateu a porta? E por que o filho do presidente estava exatamente ali, naquele momento, naquele endereço, no centro de uma investigação que envolve dinheiro público, influência e poder? Antes de avançar nessa investigação profunda, eu preciso que você faça parte dessa busca pela verdade. Deixa o like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque somente assim esse vídeo chega a mais pessoas e o algoritmo não esconde essa história. Vamos juntos até o fim desse caso. Na manhã desta quarta-feira, 12 de novembro, a Polícia Federal deflagrou a chamada Operação Coffee Break, com mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília e Paraná. O alvo principal, um esquema suspeito de fraudes no Ministério da Educação MEC. A grande surpresa, porém, veio quando os agentes bateram à porta de um endereço ligado à ex-nora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Carla Ariane Trindade, e quem os recebeu foi ninguém menos que Marcos Cláudio Lula da Silva, filho adotivo de Lula. De acordo com o relatório da PF, Marcos esteve presente no imóvel durante a diligência. No local também estavam Carla, o filho do casal e os pais dela. Foi relatado que os agentes entraram de forma tranquila. Nada de altercações, nada digno de registro, conforme constou no auto circunstanciado da operação. A operação mira um suposto esquema de corrupção envolvendo a Life Tecnologia Educacional, empresa que teria recebido, segundo a PF, valores milionários de licitações com prefeituras para fornecimento de livros didáticos e kits escolares. Carla Ariane, ex-nora de Lula, é apontada por investigadores como uma peça-chave nesse esquema. Segundo a PF, ela teria atuado para liberar verbas do MEC e do FNDE em favor da empresa suspeita. A revelação de que o próprio filho do presidente atendeu a Polícia Federal ao cumprir mandado modifica inteiramente o cenário político. Não se trata de uma acusação simples. Embora Marcos Cláudio não seja investigado diretamente, sua presença na casa no momento da operação alimenta suspeitas e questionamentos sobre sua proximidade com as decisões que agora são alvo de apuração. Segundo os documentos da PF, foram apreendidos na casa de Carla o passaporte dela, um celular, um computador e até um caderno de capa dura. A investigação investiga não apenas fraude em licitação, mas também organização criminosa e desvio de recursos, elementos pesados que, se comprovados, podem abalar o centro do poder. A Life Tecnologia, segundo o documento da PF, teria comprado livros por valores irrisórios, entre R$ 1 e R$ 5 por unidade, mas os repassava para cidades por valores exorbitantes entre 60 e 80 ares. Essa margem de lucro levanta a suspeita de sobrepreço e uso de empresas de fachada para lavar dinheiro público. Além disso, a PF identificou que Carla fez viagens a Brasília com suas passagens pagas por André Gonçalves Mariano, dono da Life, o que reforçaria uma relação estreita de influência. Segundo os investigadores, ela defendia os interesses de Mariano junto a órgãos públicos para garantir contratos e recursos. A trama política se intensifica quando consideramos quem está no poder para fiscalizar. Camilo Santana, do PT, comanda o MEC atualmente. A proximidade entre Carla e setores influentes, segundo a PF, teria permitido que ela operasse com liberdade para viabilizar negócios milionários. Já os críticos deste episódio não poupam palavras. Parlamentares da direita têm levantado a bandeira dizendo que esse tipo de escândalo evidencia a fábrica de corrupção patrocinada por grupos próximos ao governo. Para muitos analistas políticos conservadores, o fato de o filho de Lula estar diretamente envolvido, ainda que apenas como anfitrião da operação, seria símbolo de como a elite petista opera com impunidade. Por outro lado, defensores de Lula argumentam que Marcos Cláudio não é alvo da investigação, o que, segundo eles, tira a resposta política direta para o presidente. É uma estratégia de defesa, minimizar o fato, tirando-o da esfera penal. Já a PF afirmou que a operação transcorreu sem problemas. No relatório da diligência, consta que não houve registro de incidentes, o que sugere que os agentes não enfrentaram resistência no momento da entrada no imóvel. Agora, a grande questão que paira no cenário nacional e que vai gerar debates acalorados. Até onde vai a responsabilidade política de Lula nesse caso? Ele será cobrado por ter proximidade familiar com alguém envolvido em investigação de corrupção. Para a direita,
representada por partidos que pedem transparência e combate à máquina estatal corrupta, esse pode ser um momento decisivo para galvanizar apoio e exigir respostas incisivas. Se, por um lado, a Operação Coffee Break ainda não aponta indícios concretos de que Marcos Cláudio tenha cometido crime, por outro, a narrativa construída pela PF sobre a Life Tecnologia e sua relação com a ex-nora traz elementos explosivos para o próximo ciclo eleitoral. É questionável que um esquema tão sofisticado possa operar sem apoio de figurões no poder. Entre as vozes mais duras, deputado de oposição afirmou: "Não podemos fechar os olhos para o fato de que o filho do presidente atendeu a PF durante uma ação que investiga desvio bilionário de recursos educacionais. Isso é poder demais concentrado junto a um círculo íntimo." Enquanto isso, senador conservador lançou o alerta: "Se isso não for apurado de forma rigorosa e independente, estamos abrindo precedente para que futuros governantes usem a máquina pública como extensão da família." Há também quem argumente que esse episódio vai manchar a imagem de Lula, mesmo que juridicamente ele não esteja sendo investigado diretamente. A percepção pública pode ser devastadora. Para muitos cidadãos, não basta dizer que não é alvo. A dúvida sobre integridade já estará plantada. E ainda há mais. Se as apurações da PF evoluírem e provarem que houve corrupção, fraude e favorecimento, a Operação Coffee Break poderá se tornar um divisor de águas, reforçando a narrativa da direita de que o poder petista deve ser estritamente fiscalizado. Por outro lado, se tudo se dissipar, pode virar paliativo político para desgastar o governo sem consequências reais. No fim, a trama já está armada e tem todos os ingredientes para se tornar um momento decisivo para a política brasileira. O público vai querer saber quem manda de verdade, até onde vai a influência familiar no Planalto, e, mais importante, quem pagará o preço político por esse incidente. A história chega ao ponto que ninguém imaginava. Uma operação que começou como mais um capítulo da rotina da Polícia Federal virou um terremoto político que abala Brasília dos corredores mais escuros até o gabinete mais poderoso do país. A cena permanece gravada na mente dos agentes. A porta se abre e ali está ele, Marcos Cláudio Lula da Silva, filho do presidente, encarando silenciosamente os policiais que entravam para cumprir mandado por suspeita de corrupção no Ministério da Educação. É aqui que o país percebe que a trama já não pode mais ser ignorada. Os investigadores relatam que tudo ocorreu com calma. Mas o impacto político não tem nada de calmo. Cada detalhe registrado, cada frase dita, cada silêncio dentro daquela casa ecoa como um enigma que o Brasil tenta decifrar. A presença inesperada do filho do presidente em um endereço que seria apenas da ex-nora acende o estopim de um debate que agora toma conta do Congresso Nacional, dos bastidores do Planalto e das rodas de conversa por todo o país. E enquanto os especialistas tentam entender o que a cena realmente significa, parlamentares começam a subir o tom. Deputados e senadores exigem explicações. Um deles dispara sem gaguejar: "Quando o núcleo familiar de quem ocupa o maior cargo do país aparece em operação da Polícia Federal, isso precisa ser esclarecido de forma direta, transparente e imediata." Ao mesmo tempo, comentários ganham força nos corredores. Se a investigação aponta irregularidades tão profundas no MEC, quem realmente tinha acesso, influência e poder para que isso acontecesse? E aí surge a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta, mas que agora se espalha por todo o país: até onde vai a ligação entre as suspeitas investigadas e quem está no topo da República? Braços cruzados, olhares desconfiados, declarações afiadas. O clima em Brasília está longe da estabilidade. É uma tempestade política que se forma em câmera lenta. Quanto mais a PF avança, mais dúvidas emergem. Quanto mais a imprensa repercute, mais a opinião pública se divide. E quanto mais o governo tenta conter danos, mais os críticos ganham fôlego para exigir respostas que não podem mais ser adiadas. A população assiste a tudo com atenção crescente. Afinal, não estamos diante de um caso isolado. Estamos diante de um símbolo, um retrato do conflito permanente entre poder, influência e responsabilidade. Um retrato que reacende a chama daqueles que lutam por rigor, transparência e verdade. É o cenário perfeito para um confronto ideológico que define épocas.
De um lado, o discurso de que tudo não passa de investigação comum. Do outro, a firme convicção de que ninguém deveria estar acima das instituições que protegem o país, principalmente quando o dinheiro público está em jogo. E agora, o Brasil se aproxima da fase decisiva desta trama. A pergunta final que fica no ar e que cada cidadão vai carregar consigo é simples, porém devastadora. Se a operação seguir adiante e revelar algo maior, quem realmente será protegido? Quem será responsabilizado? E quem vai encarar a verdade quando ela finalmente vier à tona? O país aguarda, o povo observa. E a política brasileira, mais uma vez, está prestes a descobrir quem realmente tem coragem de enfrentar a tempestade. E quem só consegue se esconder atrás das sombras do poder. Se este vídeo abriu seus olhos para o que está realmente acontecendo no Brasil, não saia sem agir. Não deixe essa informação morrer no silêncio. Curta, compartilhe e comente agora mesmo. Sua participação é o que impede que tudo isso seja engolido pela narrativa oficial. Se inscreva no canal e esteja aqui quando o próximo capítulo dessa história explodir, porque o que vem pela frente pode ser ainda maior.